A partir dos anos 30, uma jovem cantora passou a estourar nas vendas de discos e logo foi para o rádio e para o cinema. Se tratava de ninguém menos que Carmen Miranda, a artista que alcançou uma enorme influência e segue sendo muito referenciada em diversas mídias ao longo do tempo. Apontada por estudiosos como a personalidade brasileira mais famosa do século XX, Carmen ganhou espaço até mesmo em Hollywood. Porém, se deparou com críticas por supostamente ter se americanizado, perdido o ritmo do samba. Quando voltou ao Brasil, ao se apresentar em um palco onde já tinha como seu, foi recebida por tal frieza da plateia que cancelou o show por ter ficado tão decepcionada. Também ocorreram respostas ao caso em sambas do seu repertório. E disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica. Em todo caso, Carmen retomou a carreira nos Estados Unidos até a sua partida inesperada. Fala pessoal, aqui é o Adriano, historiador e criador de conteúdo, e agora nós vamos acompanhar a trajetória de Carmen Miranda, entre suas glórias e desilusões. E também vamos discutir o suposto processo de americanização de que a acusaram. Partiu vinheta. Nascida em Portugal no ano de 1909, a menina Maria do Carmo Miranda da Cunha chegou ao Brasil com sua família quando tinha apenas 10 meses. Se instalaram na cidade do Rio de Janeiro, onde seu pai desempenhou o ofício de barbeiro. A família tinha 6 filhos. Carmen era a segunda mais velha. Durante o crescimento das moças, a família se mudou constantemente em função do avanço das zonas de meretrício pelo bairro da Lapa. As filhas do casal cresceram e passaram a trabalhar em ofícios regulares, como vendedoras e operárias. Carmen, empregada em uma loja de chapéus, sonhava em ser artista de cinema, como via pelas revistas da época. Chegou a arriscar candidaturas em pontas, mas se destacou primeiro pela música. Acontece que nessas mudanças da família Miranda, firmaram residência no Arco do Teles, onde a matriarca da família abriu uma pensão que servia pratos portugueses. Isso na metade dos anos 20, quando Carmen enviava suas fotografias para os concursos de revistas em busca da sonhada carreira artística. Mas foi ajudando no serviço da pensão que a jovem teve sua voz notada por um frequentador do estabelecimento. Era o jornalista e organizador de shows, Aníbal Duarte de Oliveira, que no final de 28, convidou Carmen para um evento a ser realizado no Instituto Nacional de Música. O diretor musical do espetáculo era Josué de Barros, que no ano seguinte, além de ter aprovado a entrada da aspirante no espetáculo, passou também a preparar a jovem para a carreira na música. Compositor e violonista, Josué descreveu suas primeiras impressões diante da aprendiz. Como se estivesse fascinada pelo violão que eu levava, suas palavras foram ganhando ritmo, foram se transformando em música e me lembro dos seus gestos, de suas mãos, de seus dedos agitando-se no ar como impelidos por uma corrente elétrica. E aqui destacamos esses gestos de Carmen para voltarmos ao assunto mais adiante. Também ressaltamos que o momento de surgimento de Carmen Miranda no mercado fonográfico foi justamente quando a gravação elétrica e o microfone mudaram a forma de produção dos discos na época. A partir de então, formas de cantar que antes virariam ruídos inaudíveis nos aparelhos, agora surgiam mais cristalinas, modernizando a forma de cantar na música popular gravada. Como demonstramos no vídeo anterior, o artista mais emblemático dessa transição foi Mário Reis, que foi seguido por diversos outros cantores nas gravadoras concorrentes. Entre essa nova geração, nascida do que foi chamado de sopro elétrico de Mário Reis, estava a iniciante Carmen Miranda, que já no final de 29 estreou nos discos sob composição e tutela de Josué de Barros. A gravadora foi a Brunswick, empresa alemã que buscava sua fatia no mercado do Brasil. A estreia de Carmen nos discos foi com as faixas Se o Samba é Moda e Não Vá-se Embora. Se o samba é moda, vamos sambar. Não vá-se embora, mas não deve separar. Josué de Barros providenciou os primeiros contatos profissionais que projetaram Carmen, conforme contou Chico Alves em suas memórias. O cantor estava organizando uma festa no Teatro República, patrocinada por uma marca de cigarros, que promoveu um concurso entre torcedores de vários times de futebol. Os vascaínos venceram o concurso e o seu centroavante, Russinho, ficou para receber o automóvel Chrysler, ou Chrysler, em bom carioquês. Também conhecido como Barata, devido ao seu formato. O episódio foi mencionado por Noel Rosa no samba Quem Dá Mais. O Vasco paga o lote na batata e, em vez de barata, oferece ao Russinho. A empresa patrocinadora ofereceu a festa ao público para encerrar com chave de ouro o concurso bem-sucedido. Carmen era ainda desconhecida, mas Josué
foi pedir uma vaga para sua aprendiz a Chico Alves, que, diante da promessa de que se tratava de uma cantora talentosa, concordou em ceder a oportunidade. Em 1 minuto, Josué trouxe a própria Carmen Miranda para se apresentar ao já renomado cantor. Francisco Alves relatou que a apresentação da jovem não foi perfeita ainda, mas que foi admirável. Sua voz, seu jogo de cena e sua interpretação conquistaram a plateia como ninguém naquela noite. E ao final da apresentação, foi saudar Carmen e dizer: "Menina, você vai longe." Na ocasião, Carmen cantou seu sucesso recente, a marcha Pra Você Gostar de Mim, de Gilbert Carvalho, que ficou mais conhecida por Taí. A composição foi desenvolvida especialmente para Carmen, uma vez que o compositor em questão se encantou com o disco Triste Jandaia, que a mesma tinha gravado em parceria com seu professor Josué. Gilbert afirmou que era como se, além de ouvir a intérprete, a estivesse vendo também. Tal era a personalidade marcante que jorrava da gravação. O fato ocorreu na Casa Melodia, loja de música do Centro Carioca, onde Gilbert passou a pedir ao gerente do estabelecimento que o apresentasse àquela nova cantora. Eis que, depois de algumas repetições do disco, Carmen entrou pela loja, sendo logo apontada pelo gerente. Tá aí a nova cantora. Gilbert, então, pôde combinar com Carmen a composição que faria especialmente para ela, e com o Taí na cabeça, no dia seguinte, levou a marcha para a cantora. No que o compositor tentou ensinar o ritmo, logo foi interrompido. Não precisa me ensinar que na hora da bossa, eu entro com a boçalidade. Carmen, com esse jogo de palavras, se referia à sua principal característica como intérprete. Chegou até mesmo dizer que ela não tinha voz, o que ela tinha era bossa. E como podemos ver pelos depoimentos dos artistas de sua época, a personalidade que Carmen conseguia expressar em sua forma de cantar era o seu grande trunfo. A gravadora alemã onde a cantora estreou nos discos não conseguiu se manter, embora Carmen tenha alcançado destaque o suficiente para logo ser contratada por outra, a RCA Victor. E foi pela gravadora do Cachorrinho Diante da Vitrola que o primeiro grande sucesso chegou. A marcha de Gilbert Carvalho, Pra Você Gostar de Mim, acabou ganhando gosto popular sob o nome de Taí. Taí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. O disco saiu para o Carnaval de 30, mas seguiu embalado nas vendas pelos anos posteriores. Alcançou 35 mil cópias vendidas em uma época onde vender 1000 discos já era um sucesso. Carmen se consolidou pela década de 30 como uma das principais artistas do período. Já em 31, partiu em turnê para a Argentina com Chico Alves e Mário Reis. O sucesso foi tamanho que a cantora ficou por cerca de 8 anos repetindo a viagem para se apresentar na terra platense. É importante ressaltar que, em um primeiro momento, Carmen suprimiu seu país de nascimento e não incluiu em seu repertório músicas de ritmos estrangeiros, como o fado e o tango. A ideia era demonstrar que a persona musical de Carmen era completamente brasileira. Já em 30, encomendou de Randoval Montenegro uma letra que continha essa mensagem afirmativa de sua brasilidade, a canção Eu Gosto da Minha Terra, que dizia: Sou brasileira, reparem, no meu olhar que ele diz, e o meu samba denuncia que eu filha sou desse país. Esse período foi acompanhado pelo processo político de ascensão de Getúlio Vargas. O rádio e o cinema foram incentivados pelo Estado a abrirem espaço para os artistas da música popular, assim projetando a identidade nacional do Brasil moderno, ao mesmo tempo promovendo a imagem almejada pelo governo Vargas, tanto internamente como no exterior. Logo, Carmen se tornaria um grande destaque radiofônico e cinematográfico da produção nacional, em paralelo ao sucesso trazido por seus discos. Participou de 6 filmes no Brasil, quase sempre interpretando ela mesma em seus números musicais, com a única exceção do filme Estudantes, de 35, onde ela fez a mocinha que compôs casal protagonista com Mário Reis. Ao longo dessa década, se tornou figura cada vez mais disputada entre as rádios e as casas de shows. O Cassino da Urca também providenciou que a estrela estivesse em seu palco para entreter sua clientela. Mas, no final dos anos 30, passou a circular na imprensa que uma oferta impressionante de um cassino por 2 anos de contrato foi recusada por Carmen. O motivo? Já havia assinado um contrato nos Estados Unidos, deixando a imprensa na imaginação sobre os valores envolvidos. O caso levantou certo entusiasmo. Carmen passou a ser entendida, além de símbolo nacional, mas como uma embaixatriz da música brasileira. Uma multidão de fãs acompanhou a estrela em seu embarque para a terra Yankee, e muito pouco se demorou para que as primeiras polêmicas se espalhassem pelos jornais brasileiros. Primeiro, se alastrou o boato de que Carmen chegou no território norte-americano falando calamidades do Brasil,
a ponto de nossas autoridades impedirem que Carmen entrasse no pavilhão brasileiro na Feira Internacional de Nova York, ocorrida entre 39 e 40. Depois, um artigo da revista Vogue cometeu um equívoco que recaiu sobre a cantora. Disseram que ela cantava músicas portuguesas, o que fez com que começassem a tratá-la como traidora do samba. Enquanto isso, Carmen fazia cada vez mais sucesso nos Estados Unidos, se destacou na Broadway, espalhou seu rosto em cartazes e revistas e, em pouco tempo, se tornou uma das artistas mais conhecidas, mesmo forasteira. Os norte-americanos passaram a se referir a Carmen como um estouro naquela terra. Os balangandãs foram adotados por artistas de lá, como Eleanor Powell e John Bennett. As produções para o cinema feitas na terra do dólar colocaram Carmen em papéis onde ela representaria o que eles entendiam como latino. A cantora precisou bater o pé e ser respaldada por autoridades brasileiras para levar o grupo Bando da Lua, seu velho parceiro desde os tempos de Brunswick, já que os norte-americanos insistiam que não precisava, pois os músicos disponíveis a eles sabiam tocar música latina. Tudo isso estava inserido no contexto da chamada política da boa vizinhança, quando os norte-americanos, presididos por Roosevelt, fizeram esforços para barrar a influência de países europeus na América Latina, especialmente a da Alemanha. Vale lembrar que a Segunda Guerra Mundial estava só começando, e essa aproximação cumpriu um papel estratégico de garantir relações políticas e econômicas antes dos alemães pelo nosso continente. Então, quando em 1940 saiu o filme Serenata Tropical, que no original se chamava Down Argentine Way, os latinos em questão que os americanos quiseram representar dessa vez foram os argentinos, que foram retratados entre sujeitos tontos, preguiçosos ou vigaristas, com exceção somente dos personagens argentinos que estudaram em Paris. O jornalista Rui Castro contou que quando a película estreou em Buenos Aires, algumas poltronas do cinema foram destruídas pelo público que se sentiu, no mínimo, ofendido. A Fox modificou o filme depois disso, mas enquanto ele acabou banido na Argentina, já no Brasil, antes do filme começar, apareceu um letreiro que dizia que a Fox sabia que a Argentina era um grande país e que as distorções apresentadas seriam por exigência da comédia. Nesse mesmo ano, Carmen regressou ao Brasil e a multidão que se formou quando ela foi embarcar para Nova York se formou novamente para recebê-la no Rio de Janeiro. A aglomeração recebeu Carmen com um entusiasmo tamanho que a artista ficou preocupada com o avanço descoordenado da massa e chegou a pedir um pouco de calma para o pessoal. Entre algumas críticas e boatos que polemizaram a respeito do seu trabalho no exterior, existia muita simpatia construída entre o público brasileiro desde os anos 30. Mas uma apresentação no palco do Cassino da Urca, onde Carmen já fora tão aplaudida e até mesmo passou a morar nas proximidades do cassino para facilitar sua rotina de espetáculos naquela casa, teve um desfecho inesperado. Uma recepção fria da plateia fez com que ela encerrasse o show após 4 músicas. A bronca teria se dado após ela entrar em cena usando algumas expressões em inglês. Daí o público, que era formado pelos convidados do Estado Novo, ficou de bico. Seria uma crítica à suposta americanização da cantora, feita não em função do amor ao Brasil, mas a outro país e, pasmem, a Alemanha nazista, conforme apontou o biógrafo de Carmen, Rui Castro. Detalhe que o show era um espetáculo beneficente organizado pela primeira-dama Darcy Vargas, mas os membros do alto escalão do Estado Novo que compunham essa plateia fizeram questão em demonstrar seu desagrado diante de Carmen, até ela deixar o palco chorando. O espetáculo foi cancelado na agenda daquela casa e foi relatado que Carmen ficou profundamente magoada com a desfeita. Retornou aos Estados Unidos, onde seguiu carreira, entre o cinema, o rádio e a televisão, mas não sem responder ao episódio do Cassino da Urca. Para isso, lançou a canção Disseram que eu voltei americanizada. O pesquisador Vepo de Lima apontou que este samba de Luiz Peixoto e Vicente Paiva constituiu uma devolução da crítica dos componentes daquela plateia, pois o discurso entoado por Carmen na música demonstrava que ela era uma figura muito mais ligada aos gostos e tradições do povo do que seus críticos, situados nas elites da política. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno, eu posso lá ficar americanizada. Ainda ressalto que mesmo os gestos da artista que foram criticados como se representassem qualquer inadequação, fizeram parte da carreira de Carmen muito antes de qualquer dólar. Basta lembrar de depoimentos de artistas que contribuíram com Carmen quando ela estava começando, pois até para suas mãos sobraram críticas. Disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí que eu sei certo zum zum.
Mas Carmen fez os mesmos gestos nos filmes brasileiros dos anos 30, sem causar qualquer revolta. Agora, meu querido Adão, todo mundo sabe que perdeste o juízo. Por causa da serpente tentadora, o nosso mestre te expulsou do paraíso. Ou seja, entre os interesses dos norte-americanos e do Estado Novo, sobrou muita coisa para Carmen Miranda. Faltou só um pouco mais de reconhecimento pela artista que era pequena, mas tão notável na música brasileira, que os portugueses não abriam mão e diziam que ela era sambista de Portugal. Vejam só. Fato ilustrativo da projeção que Carmen trouxe à nossa música consiste no samba Brasil Pandeiro, do parceiro de vários sucessos da cantora, Assis Valente. Carmen só não o gravou, pois as referências da Baiana e da Casa Branca eram citações dos seus feitos nos Estados Unidos, já que a artista realmente se apresentou na Casa Branca para o presidente Franklin Roosevelt, e a Baiana se tratava da figura construída por Dorival Caymmi e interpretada com tal sucesso por Carmen desde o filme Banana da Terra, em 1939, que seguiu pela carreira da cantora. Embora os filmes americanos realmente tenham demonstrado uma visão cheia de estereótipos sobre as culturas da América Latina, ainda assim, Carmen teve sua agência, do figurino ao repertório, impondo músicas em português endereçadas ao público brasileiro, como no filme de 41, Aconteceu em Havana. Quando os cubanos receberam o filme em seus cinemas, outras poltronas sofreram a fúria pelo retrato impreciso de mais uma cultura que os norte-americanos olhavam de cima. Já quanto às críticas sobre Carmen ter feito interpretações cheias de trejeitos e exageros, que passaram uma suposta imagem equivocada do Brasil, defendo que a imagem apresentada era precisamente a da própria Carmen Miranda, que pode ter nascido em Portugal, mas foi criada aqui, cresceu na cultura brasileira e soube representar em suas interpretações muito mais que adereços, mas toda a inteligência e senso de humor que o brasileiro precisou desenvolver ao longo de sua história. Você não tem coragem de enfrentar um batedor, e quando eu lhe vejo, chego até a sentir pavor. Embora os novos contextos depois da guerra tenham feito o cinema americano dar menos espaço para a cantora, seguiu trabalhando naquelas terras entre o rádio e a TV, mas teve sua vida interrompida inesperadamente com apenas 46 anos. Foi velada no Brasil sob grande comoção popular. No cortejo, sua canção mais lembrada foi aquela que justamente dizia: "Tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim." Você foi minha cartilha, você foi meu ABC, e por isso eu sou a maior maravilha.